Oi, vou explicar aqui uma questão de ponteiros para elucidar melhor na minha cabeça. Essa questão, ela pede para escrever uma função que ela recebe um array de inteiros e seu tamanho como argumentos e retorna a soma de todos os elementos do array. E ele pediu para usar ponteiros para iterar pelo array, ou seja, passar pela array toda. Dava para fazer facilmente sem ponteiro, só que era só usar um for mesmo. E da mesma forma, sem precisar de ponteiro, só array simples. Então, começamos aqui definindo nossa biblioteca para receber o printf. Já que iremos utilizar o printf, precisamos da biblioteca stdio, ok? Começamos definindo a função que ele pediu, a função principal, né? Antes do main, já que precisamos definir a função antes do main. Temos aqui a função SumArray, que foi declarada com dois argumentos, como ele pediu, que seria o inteiro, que seria um array, já definido com o asterisco aqui do ponteiro, e o inteiro do tamanho, dois argumentos. Ele vai ter o array, que no caso pode ser dito pelo usuário, ou já pré-definido no main, como eu fiz aqui. Então ele vai receber um array qualquer, uma lista de números como primeiro argumento e como segundo argumento o tamanho dessa lista. No caso, a gente precisa disso para saber quando a itineração irá parar. Começamos aqui fazendo um contador básico, soma igual a 0, definido como inteiro, porque, né, será uma lista de números inteiros. Então, o que a gente faz agora é definir esse ponteiro, definir um inteiro como um ponteiro. Com esse asterisco aqui, a gente consegue fazer isso sem problema algum. E botamos ele para se alocar a memória do array, da função. Então, basicamente, esse ponteiro que temos aqui vai percorrer a lista com o for. Mas antes, eu gostaria de explicar como funciona essa alocação aqui. Quando a gente coloca um ponteiro e define ele num outro número, a gente está colocando esse ponteiro na mesma memória. A gente está alocando a memória do ponteiro e definindo ele como aquele próprio array, basicamente. Aí eu estou usando um ponteiro mesmo, porque pediu, e é o meu material de estudo no momento. Então a gente está pegando esse ponteiro e definindo como array. Ele vai para basicamente o mesmo slot que está essa array, que será definida futuramente. Então é só para iterar pela array mesmo, não precisa fazer isso. Ele só tá... ele é array, basicamente. Já como isso está definido, a gente pode fazer o for agora. Um laço básico, definindo o i aqui como 0, enquanto o i for menor que o tamanho da array, já como a gente definiu aqui. Enquanto o i for menor que o tamanho, ele vai percorrer a lista. E durante essa iteração, será adicionado cada valor do ponteiro da lista à soma, ou seja, com isso aqui. Está passando para o próximo argumento, para o próximo número da lista. A soma, como ela é 0, vai ser adicionado os valores de cada elemento da array a essa soma. Como o ponteiro já está alocado na array, a gente usou ele mesmo. Então, tudo que a soma receber vai ser guardado aqui e vai ser somado com essa operação. Então, quando ele vai adicionar um elemento do ponteiro, vai passar para o próximo com essa ordem aqui, vai passar para o próximo, e quando terminar a lista, ou seja, quando chegar no último valor, ele vai terminar o laço. Então, basicamente, eu estou pegando aqui um ponteiro que está alocado no array e estou adicionando
variável soma. No final de tudo, quando terminar esse laço, a gente vai retornar a soma, que já vai ter acumulado todos os valores da array, certo? Terminamos a função, ela já está pronta, agora só precisa definir como ela será apresentada. A gente poderia só simplesmente fazer um scanf e um printf, eu acredito, mas para ficar um pouco mais fácil, explicativa, definir aqui mesmo. Definir um inteiro qualquer, um array qualquer, já, uma lista com colchetes, e botei aqui os valores dessa lista, 1, 3, 5, 7, 8. Então a gente tem que pegar esses valores e somar. O tamanho, como a gente não tem funções simples em C que façam isso, a gente tem que fazer um cálculozinho, que é basicamente para definir o tamanho de um array, que é o size of array dividido por size of array, primeiro elemento dela. O size of array, ele pega o tamanho da array que ela está ocupando na memória. É basicamente o que ela ocupa em bytes. Então a gente está pegando o que ela ocupa em bytes e dividindo ela por um único elemento inteiro dessa lista, dessa array. E isso resulta no tamanho da lista como um todo. No caso, resulta em quantos elementos tem essa lista, certo? Ela está dividindo o total, do tamanho total de byte, pelo único tamanho de um elemento dessa lista. Então a gente faz o resultado, que é outra variável, para ficar mais simples, ou a gente poderia colocar só direto aqui a função, e coloca os argumentos, como array e tamanho. Então a gente dá vou dar um Ctrl S porque eu mexi em umas coisinhas, e um F6. E aqui a gente retorna a soma dos elementos da array é 24. Então é isso. Quando a gente soma 8 mais 7 mais 5 mais 3 mais 1, dá 24. Então a gente sabe que deu certo. É basicamente isso que faz. A gente tá, só pra resumir, a gente está alocando um ponteiro para uma lista que vai ser definida. E esse ponteiro vai ser iterado num laço e adicionado à variável soma e passar por cada elemento dessa lista. Basicamente isso. Então a gente tem a soma dos elementos e o tamanho da lista que eu expliquei tem que ser feito dessa maneira. Tem outras formas de fazer também, mas eu acho que assim é a forma mais simples em C de fazer isso, porque mexer com lista não é fácil, eu acho uma porcaria, mas é o que temos pra hoje. Não é nada demais, mas funciona. Então é isso.